Olá, bom dia, Deus os abençoe, sejam bem-vindos ao nosso momento de reflexão e de oração que acompanha a nossa hora do almoço, né? Todos os dias aqui estamos para o pão nosso de cada dia e o pão aqui é o pão espiritual, né? É o pão da palavra de Deus também. A gente ora para que você tenha tido ou tenha aí à sua frente o seu pratinho, a sua marmita, que tenha o que comer e que o Senhor te abençoe e te providencie que nunca falte isso para sua casa. Mas também não pode faltar o alimento espiritual. Por quê? Porque a gente sabe que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra que procede da boca de Deus. Então a gente vai passar para a nossa reflexão e depois para a leitura do texto bíblico e aí para a nossa oração. E a nossa paulada do dia, a frase do dia é: palavras são sementes da cura e da restauração. Palavras são sementes da cura e da restauração. Se você se lembra, ontem nós falamos um pouco sobre as palavras. A frase do dia de ontem foi: as palavras são sementes da mudança, né? E nós comentamos que se a gente está buscando mudar, pregar para a gente mesmo já ajuda. E agora, a palavra do dia, as palavras são sementes da cura e da restauração, também tem a ver com isso. Ah, nós sabemos que as palavras elas ferem, elas machucam, elas matam, mas as palavras também curam, né? O apóstolo Tiago, né, o irmão do Senhor, ele escreveu dizendo que de uma mesma boca pode sair a bênção e a maldição, né? E ele, ao mesmo tempo, ele diz que com a sua boca você bendiz e glorifica a Deus e aí amaldiçoa seu irmão. Então, a palavra de Deus nos orienta bastante quanto ao que sai da nossa boca, né? O que sai da nossa boca que contamina o homem, diz o Senhor Jesus. Então, que nós possamos, então, pensar nisso. E eu quero avaliar em duas direções. A primeira direção é no sentido do que a gente diz, do que a gente fala e o que a gente está buscando quando a gente fala, né? Se o que a gente diz está providenciando e está promovendo cura, restauração, melhora, melhoria, sarar pessoas, curar corações, né, abençoar vidas, ou se o que a gente fala são simplesmente críticas, são simplesmente resmungos, são simplesmente iras, raivas, nós estamos, às vezes, irados com o mundo, rancorosos com a vida, e aí a gente joga veneno aos ouvidos e corações que nos ouvem. Então, isso aqui cabe uma reflexão para que a gente perceba que não dá para sairmos pela vida fora jogando a nossa raiva e a nossa frustração no mundo, irradiando o veneno, envenenando o mundo, porque nós estamos cheios de veneno, de ódio, de raiva, de mágoa, de rancor, de frustrações, por dentro. Então é preciso uma cura, né? Então a gente precisa tornar a nossa boca uma boca que bendiz, que abençoa, que traz coisas boas, né? Que traz bons conselhos, que traz abrigo e cura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto que vai na direção oposta, de virar para nós mesmos. Muitas vezes a gente quer ouvir palavras de cura, palavras de bênção, palavras de restauração, e a gente olha para um lado e olha para o outro e não as ouve, não, elas não estão ali. Parece que não há ninguém para nos dizer algo, para nos curar, para nos abençoar, para nos fortalecer. Aí a gente está precisando disso. Bom, neste caso, a palavra que a gente tem é que nós possamos ser a cura que estamos procurando nos outros.
Freud tem é atribuída a Freud uma frase que diz o quão responsável você é pelo caos de que você se queixa. O quão responsável você é pelas reclamações, pela vida ruim que você está vivendo. Né? Que a gente tem mania de culpar o mundo inteiro pela vida ruim que a gente vive, menos, adivinha quem? Nós mesmos. Não é? A gente, todo mundo, a vida é ruim, a vida é triste, a vida é amarga e todo mundo é culpado, menos nós. Mas, em contrapartida, a gente precisa pensar o quão responsável a gente é pela nossa própria cura. Então, a palavra seria busque e seja a cura que você está procurando e não encontra no mundo. Como que você faz isso? Bom, em primeiro lugar, você precisa encontrar a cura. E dificilmente você vai encontrar cura em outras pessoas. Estamos todos feridos, estamos todos machucados pela vida, estamos todos doentes, estamos todos sofrendo, estamos todos magoados, estamos todos incompetentes diante de grandes problemas, de grandes lutas, de grandes tristezas, de grandes mágoas, enfim, de grandes dores. E ninguém passa pela vida sem sangrar bastante. Então, neste caso, nós teremos que buscar a cura que queremos nas feridas do Senhor Jesus, na dor do Senhor Jesus. Este também passou pela vida e talvez ninguém tenha sofrido tanto, tenha sido tão machucado e tão magoado injustamente, mas ele fez isso em nosso lugar. Então, o Senhor Jesus, ele é homem de dores e sabe o que é padecer. A palavra de Deus diz, ele sabe o que é sofrer. Ele sabe aonde dói, ele sabe o que dói e ele sabe o quanto dói. E ele sabe, então, também como pensar as feridas, como curar as feridas. Então, primeira dica, buscar na pessoa do Senhor Jesus. Como? Através de oração, através da comunhão com Ele, através de buscar conhecê-lo mais. Segundo lugar, buscar a cura que você procura na própria palavra de Deus. A palavra de Deus também ela é cura. A tua palavra é cura e escudo para o que nele crê. Então, a palavra de Deus tem palavras abençoadoras ali. Se a gente fizer isso, a gente já começa a melhorar por dentro. A gente já começa a se sentir mais curado por dentro. E a gente começa, então, uma sugestão é declamar para você mesmo, pregar para você mesmo as palavras restauradoras de Jesus. Mas lembre-se, isso só é possível se o seu coração estiver curado. Se você não fizer isso, o que você vai fazer é usar a palavra de Deus como arma, usar o Senhor Jesus como escudo e como redoma para justificar você e a sua mágoa do mundo. Você vai continuar envenenando a terra onde você planta. Então, que o Senhor Jesus e a sua palavra possam curar a nossa vida, possa curar a nossa vida interior, possa curar as nossas dores, que Ele possa sarar as nossas feridas e que Ele possa nos tornar aptos para abençoar outros. E aí sim, uma vez curados, uma vez limpos, uma vez purificados, uma vez com o coração restaurado, possamos semear as sementes da cura e da restauração pelo mundo, fazendo um belíssimo jardim de gente curada, gente limpa, gente livre, gente feliz. Que nós possamos ser semeadores dessas sementes da paz que o Senhor Jesus tem para nos dar. Deus te abençoe. O texto para nós, Salmo 44, versículo 1, diz assim: Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Os nossos olhos nos têm contado o que fizeste nos seus dias. O Senhor tem feito, fez e faz e fará maravilhas no meio de nós. Os nossos pais nos contaram, a palavra de Deus contou, a palavra de Deus diz todo dia que Deus fez maravilhas, coisas grandiosas. Ora, eu queria que você colocasse no seu coração essa certeza, eu também colocar no meu, claro, às vezes a gente esquece isso, né? Que o Senhor que fez maravilhas ontem é o mesmo que faz maravilhas hoje. O Senhor que curou doenças ontem é o que vai curar doenças hoje. O Senhor que curou dores e mágoas ontem é o que cura dores e mágoas hoje. O Senhor que foi abrigo e abraço para quem chorava ontem, continua sendo abrigo e abraço para quem chora hoje. Então, o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Então, vamos confiar nele e buscar a sua cura bendita. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Obrigado por esta reflexão. As palavras curam e restauram. Que a tua palavra possa agir agora em nós com poder e grande glória, limpando-nos de toda angústia, de toda mágoa, de todo sofrimento, de todo medo, de toda solidão, de toda birra com a vida. Que o Senhor possa nos curar, nos transformar, nos blindar contra a doença que permeia o mundo. O mundo hoje vive, Senhor Deus, a doença do ódio, a doença da mágoa, a doença do rancor, a doença da culpabilização do outro. Senhor meu Deus, que o Senhor possa nos proteger desse tipo de sanha maligna e que o Senhor nos torne sempre um coração gentil, um coração limpo, um coração puro, um coração voltado a Ti. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. O Senhor tem sido generoso, gentil conosco. Nos ajude, Senhor Deus, a curar a nossa vida e a curar a vida dos que nos ouvem. Porque a Tua palavra cura, a Tua palavra restaura. Que o Senhor possa, então, restaurar os corações feridos, restaurar a alma aflita, que o Senhor possa alegrar a alma triste e que o Senhor possa fazer sorrir os lábios que choram. Peço essas bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te sustente. Seja curado pela palavra dele. Até amanhã. Graça e paz. E tchau.